bispos que castigassem com a excomunhão aqueles que praticassem a escravidão. Em 1493, um ano após a primeira viagem de Colombo, o Papa Alexandre VI mandava aos soberanos espanhóis, em nome da santa obediência, que enviassem a novas terras homens honestos e tementes a Deus, doutos, capazes e peritos para instruir as respectivas populações e lhes instilassem a fé católica e os bons costumes. Às vezes, os escravagistas, os governos escravagistas justificavam, lançavam um argumento hipócrita, dizendo que a escravidão era necessária para catequizar os negros ou os índios. Quer dizer, o argumento era o seguinte: nós os tornamos escravos para que eles possam se tornar católicos. E diante disso, o arcebispo de Toledo comenta: sendo homens e por isso capazes da fé e da salvação, eles não devem ser destruídos pela escravidão, mas convidados à vida cristã mediante a pregação e o exemplo. E acrescentava: é melhor que se tornem judeus por livre escolha do que serem constrangidos à fé pela maldade dos cristãos. E terminava excomungando os transgressores dessas normas. Essa foi a ação dos papas. Não há em toda a história, repito, registro de uma atuação tão constante, tão longa e tão contínua, 400 anos, de uma instituição em combate à escravidão. Se durante esse mesmo período houve quem desobedecesse a essas diretrizes e mandamentos, isso não pode ser imputado à Igreja enquanto instituição. Agora, se vocês me permitem, eu vou citar alguns exemplos que mostram a atuação assim individual de certos santos da Santa Igreja Católica nesse caso da escravidão. Primeiro, com o nosso querido padre José de Anchieta. Ele um dia teve que se deparar com uma situação. Ele tinha que atender, ele foi chamado para atender a confissão do filho de um importante do lugar onde ele estava, uma pessoa muito importante, e ao mesmo tempo ele foi chamado, avisaram a ele de que havia a uma légua de distância um escravo que estava morrendo. E ele tem de optar entre esses dois atos. Ele foi atender o escravo, né, e deixou esperando, ou não atendeu, a pessoa importante do local. Né, e ele justifica, ele diz, na carta dele: a causa por que Nosso Senhor deixou de ir curar o filho do régulo e se ofereceu tão liberalmente para ir sarar o escravo, sarar aqui, a administração do sacramento da extrema-unção, foi para condenar a negligência de tantos que no Brasil tão pouco caso fazem dos seus escravos, que o deixam viver mal e morrer, às vezes sem batismo e sem confissão, e para que saibamos estimar as coisas segundo o seu valor, não olhando no mesmo escravo o que tem de boçal, ou ter me custado o meu dinheiro, mas senão vendo nele representada a imagem de Cristo nosso Senhor, que se fez escravo para salvar este escravo, e que me serviu como escravo 33 anos para me salvar a mim. Um outro caso muitíssimo curioso, e que nos mostra também como eram os costumes da época, e como é difícil para alguém querer se colocar no papel e julgar as pessoas de uma época diferente. Ainda nesses mesmos anos, em Angola, os padres jesuítas estabelecidos no local relatavam um problema a seus superiores. Quer dizer, os padres jesuítas de Angola escreveram para os padres da Espanha contando um problema que eles tinham. Eles precisavam comprar mercadorias que vinham do Brasil e da própria Europa. E os comerciantes só aceitavam o pagamento em peças de escravo, uma vez que Angola era um dos principais mercados de escravos da África. Então eles diziam: nós só podemos pagar, eles só aceitam como pagamento se nós pagarmos eles em escravos. Eles argumentavam que se fizessem isso,
não causariam escândalo algum, porque os escravos eram moeda em Angola, da mesma forma que o ouro e a prata eram moeda em Portugal e o açúcar no Brasil. Além disso, era normal que recebessem escravos como esmola ou deixados em testamento. E a resposta do general Cláudio Aquaviva foi a renovada proibição. Aspas. Em nome da santa obediência, de que os jesuítas comprassem, recebessem, vendessem ou possuíssem escravos. E quando os padres contra-argumentaram que dessa forma dificilmente poderiam subsistir, a resposta dos superiores, abalizada por uma congregação provincial, foi muito curta e muito clara. Cumpra-se a proibição. Se for necessário, vocês vivam de esmolas. Voltando ao Brasil, e agora falando de uma coisa muito mais oficial, eu queria citar alguns trechos das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que é o primeiro documento oficial de conjunto de todos os bispos e sacerdotes do Brasil, promulgadas em 12 de junho de 1707. Esse documento tem 40 cânones dedicados aos escravos, defendendo-os contra o abuso e a prepotência dos seus senhores. Por exemplo, insiste no direito que os escravos têm do repouso aos domingos e dias de festa, dias que esses que, conforme o visitante nosso, o Rugendas, passavam de 100 por ano. Segundo, afirma que os escravos fugitivos por causa dos maus tratos não poderiam nem deveriam ser devolvidos aos seus donos, a não ser que eles garantissem sob juramento que não mais os maltratariam. Outro, condena os senhores que nem sequer providenciavam vestimenta e subsistência para seus escravos. Outro, afirma que os escravos têm direito ao casamento e à livre escolha de seu consorte. Estabelece que o vigário deve realizar esse casamento mesmo contra a vontade dos donos e que os esposos não podem ser separados. Outro ainda, excomunga os senhores que tratam seus escravos como coisas, não os sepultando, por exemplo, não os sepultando em cemitérios. Outro ainda, aplica aos escravos o privilégio paulino, dando-lhes o direito, depois de batizados, de contrair casamento, mesmo que já tivessem sido casados na África. E insiste que nenhum escravo de mais de 7 anos de idade pode ser batizado sem que dê antes o seu livre consentimento. É preciso dizer, em estrita justiça e sem atenuar por pouco que seja a condenação da escravidão, que esse esforço da Igreja não ficou inteiramente sem resultado. A Igreja deu murro em ponta de faca durante 400 anos combatendo a escravidão no Brasil. E alguma coisa, na época mesmo, ela conseguiu. O Brasil foi um dos países em que a sorte dos escravos, embora em si mesma indigna da condição humana, nada, repito, nada justifica, nada atenua o crime da escravidão. Pelo menos aqui foi mais atenuada, mais humana. Foram muitos os libertos desde os tempos coloniais, como comentaram diversos viajantes europeus. E não poucos foram os mulatos e negros que atingiram proeminência, mesmo dentro da sociedade colonial. Eu sei, vão dizer, e talvez digam com razão, em certo sentido, isso é muito pouco. É o caso de perguntar se naquelas circunstâncias e dentro daquele sistema, os bispos, sacerdotes e religiosos poderiam fazer mais. É sempre difícil fazer a leitura de um fenômeno político complexo apenas com referências religiosas, diz o historiador Barros Souza, e conclui com uma avaliação que pode ser aplicada a todas as pessoas que dentro do sistema da escravidão tiveram a coragem de enfrentar esse sistema. Como é natural, a teia cultural da sua época impede que desenvolvam toda a criatividade que implica esse processo em si.
mas a sua postura totalmente honrada, chegando muitas vezes ao limite do heróico. Fizeram tudo o que estava ao alcance de suas mãos para tirar a massa trabalhadora índia das engrenagens do sistema colonial. É um consolo para nós olharmos hoje nas águas limpas desses homens. Essa é realmente uma frase muito bonita. Olhemos-nos nas águas límpidas desses homens, religiosos e leigos, sacerdotes e bispos, missionários e papas, que durante 4 séculos foram os representantes do combate da Igreja contra a escravidão. E vamos nos perguntar agora, quem é que deve pedir perdão? Porque nessa época, especialmente no ano 2000, nos 500 anos do descobrimento do Brasil, muita gente disse que a Igreja Católica deve pedir perdão de seus erros. Eu acredito sim que há muita coisa na história do Brasil da qual se deve pedir perdão. Mas a Santa Igreja Católica, quando muito, talvez cabe um pedido de perdão pelos pecados pessoais de alguns dos seus filhos, mas nem de longe todos eles, e muito menos da Santa Igreja enquanto instituição. Esse pedido de perdão, o primaz do Brasil, na época, Dom Geraldo Magela, ele fez. Ele diz, seguindo o exemplo de humildade e coragem do Santo Padre, também o episcopado brasileiro pede perdão pelos pecados que os filhos da Igreja cometeram nesses 500 anos, sem renunciar a um rigoroso trabalho histórico para esclarecer as verdadeiras responsabilidades de cada um. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana não precisa pedir perdão de nada. Tudo que ela fez nessa época deve ser exaltado como sendo uma das maiores grandezas da epopeia do homem. Parece-nos que, em vez de revolvermos os erros do passado com essa amargura de complexados, a nossa atitude devia ser outra. Devia ser uma atitude de gratidão. Gratidão a todos aqueles que, com as suas naturais e humanas limitações, deixaram a pele e deram a vida para transmitir-nos o legado precioso da fé. Gratidão, sobretudo, à Santa Igreja, que através desses seus membros levou avante a missão que lhe foi confiada por Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, fazei meus discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Isso sim, isso nós devemos agradecer. Renunciar a esse mandato divino seria, por parte da Igreja, renunciar à sua razão de existir. E a Igreja, no meio das maiores dificuldades e incompreensões, isso a Igreja nunca o fez e nunca o fará. Eu queria agora agradecer a paciência dos meus ouvintes, agradecer por terem suportado, terem a gentileza de ouvir essas palavras, às vezes improvisadas, e agradecer à Rádio Imaculado Coração de Maria, que me deu, a mim, essa oportunidade de novamente exaltar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que Nossa Senhora os abençoe a todos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou
Brasil, terra de Santa Cruz, com a participação especial